E a pessoa me perguntou o seguinte sobre os dízimos. O que está escrito na Bíblia para aquele tempo? E sobre o que as igrejas obrigam hoje os 10%, senão a pessoa está contra a Bíblia. Pode esclarecer? Olha, o dízimo, ele entra como um dado histórico antes do estabelecimento da lei. Foi um critério utilizado, seja por consciência ou por tradição, por Abraão, quando ele oferta 10% dos despojos de uma dada conquista a Melquisedeque, né? E pela via desse comportamento, tornou-se então os 10% uma referência que tempos depois, com o advento da lei mosaica, no intuito de resguardar a tribo de Levi, que foi a tribo destinada aos serviços do templo, e, portanto, ela não teria possibilidade de trabalhar para produzir os seus próprios recursos, do modo como tinha a possibilidade de fazer as demais tribos. Então a tribo de Levi, voltada exclusivamente para os serviços do templo, ficou resguardada por lei a receber como dádiva o dízimo que era trazido pelas demais tribos. Nessa direção, dízimo tinha não só uma conotação religiosa, mas também social e secular, onde dava sustentação para o serviço do templo, mas como naquela época os serviços do templo se fundiam com a administração pública, naquilo que se poderia considerar uma teocracia, então os dízimos eles tinham essa dupla finalidade de uma contribuição para o templo, ou seja, uma finalidade religiosa, e também um imposto secular, que era o que sustentava a máquina pública conduzida pela tribo de Levi. Malaquias, que é aquele que no meio evangélico particularmente ficou consagrado como aquilo que eu chamo do santo do dízimo. Malaquias ele foi um profeta cuja obra escrita teve um registro muito sucinto. Ele foi o último dos pequenos profetas. Seu livro foi escrito em meados de 430 anos antes de Cristo. O povo de Israel não fazia muito tempo que tinha acabado de voltar do exílio da Babilônia. Malaquias é contemporâneo de Esdras, né? E Neemias. Portanto, figuras responsáveis pelo restabelecimento de Israel, não só do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista de uma nação. Então, para isso era necessário resgatar as funções administrativas públicas, dentre elas a contribuição imposto, que era aquela arrecadação trazida pelas demais tribos para que a tribo de Levi pudesse retomar os serviços exclusivos na direção do templo, seja para atender às demandas religiosas, seja também para dar conta das atividades públicas, porque, como dissemos, essas duas propostas se fundiam na administração do passado. Então é lá no capítulo 3 de Malaquias que são faladas aquelas falas com severidade e peso, e que tiveram a sua pertinência para o tempo, para aquele tempo e para aquela época, visto
a gravidade daquela época, que era uma fase de reconstrução do povo de Israel pós-exílio. Com o advento do Cristo, a luz dos homens, aquele, como diz Paulo lá em Colossenses no capítulo 1, que é a imagem do Deus invisível, Jesus, em momento algum, no que concerne a contribuição, em momento algum, Jesus faz qualquer menção, seja a Malaquias ou de uma forma que produza a contundência e a severidade daquilo que Malaquias, no capítulo 3, ele afirmou sobre dízimo. Jesus, em momento algum. Agora, Jesus, ele faz uma menção acerca de contribuição. Isso porque, naquilo em que Jesus de vez em quando circulava pelo templo, olhando uma viúva pobre contribuir, ele vai lá e notifica. Não o fato do dízimo, e tomando a viúva pobre como exemplo de sua contribuição para reforçar o fato de que quem não dá o dízimo está tirando de Deus. Jesus não iria fazer esse ridículo, né? O que ele ressalta na atitude da viúva é a qualidade do coração da viúva na maneira como ela contribuía. E ele notifica, enquanto todos os outros davam a partir daquilo que lhe sobravam, a viúva deu tudo o que ela tinha, o que representava, que ela deu com o coração. Para dizer a verdade, é maravilhoso refletirmos sobre o modo como Jesus olhava para as pessoas. Ele estava sempre olhando para a qualidade do coração. Quando aquele centurião romano, homem pagão, não pertencente à religião judaica, pede para que Jesus cure o seu servo, e Jesus insinua se conduzir até a casa dele, e ele interrompe Jesus e diz: mestre, eu não sou digno de que vá na minha casa, porém eu também sou homem de autoridade. Se eu disser para o meu servo vai, ele vai. Se eu disser para o outro vem, ele vem. E se tu disseres com uma só palavra, a enfermidade sai dele. E Jesus vira para os demais ouvintes impressionado, isso está narrado lá em Mateus, no capítulo 8, né? Em Mateus, no capítulo 8. Em Marcos, em Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 5, ele vira para os ouvintes, que estava cheio de religiosos judeus, e diz: nem mesmo em Israel eu encontrei fé como essa. Perceba que o olhar e o discernimento de Jesus não estava nos estereótipos e nos estigmas estabelecidos pelo modo da leitura, ler e interpretar quem era quem. Jesus estava sempre traduzindo a energia do coração. E foi assim com a viúva que foi levar a contribuição dela. Então essa é uma das menções que Jesus faz a dízimo, ou a contribuição. A segunda menção que Jesus faz, lá em Mateus, em capítulo 23, também muito distante da colocação e da ênfase feita e estabelecida por Malaquias, está lá em Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, quais sejam a justiça, a misericórdia e a fé.
Devias, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. O que Jesus está dizendo é que do que vale contribuição ou dízimo, se elas estiverem desconectadas da qualidade do coração. Perceba que a ênfase é outra, inclusive trazendo uma relatividade dessa ênfase do dízimo como sendo algo sacrossanto, inegociável, completamente inquestionável, como os religiosos cristãos querem fazer entender, se utilizando principalmente de Malaquias. Ah, Felipe, mas Malaquias está na Bíblia. Está sim. Malaquias está na Bíblia, tanto quanto está na Bíblia também que Elias, depois que fez o fogo cair do céu para consumir o holocausto, foi lá, pegou uma adaga e junto com o povo de Israel foi e matou ao fio da espada todos os sacerdotes de Baal. Tá lá, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia que Davi, o rei segundo o coração de Deus, segundo Salmos, ele tinha um harém de mais de 400 esposas. Tá lá na Bíblia. Na verdade, tá lá na Bíblia, inclusive, que se algum irmão for pego em ato de adultério, é para apedrejar. Tá lá na Bíblia. É lei. É lei. Agora, inclusive a questão que me foi enviada é de uma pessoa, embora querida, mas que tem a mentalidade ainda muito religiosa e legalista, porque ela me constrói a questão da seguinte forma: sobre o dízimo, o que está escrito na Bíblia para aquele tempo, e sobre o que as igrejas obrigam hoje, os 10%, se não a pessoa está contra a Bíblia. Pode esclarecer? Essa colocação das pessoas estar contra a Bíblia porque ela não dá o dízimo é uma verdadeira loucura, porque o que os religiosos fazem é tomar a Bíblia como um todo, sendo ela relevante e com autoridade, da primeira página do Gênesis até a última página do Apocalipse. E não há diferenciação. Se está na Bíblia, tem que abaixar a cabeça e seguir. Meu Deus! Se for seguir nessa direção, a gente vai ter respaldados os maiores retrocessos, as piores loucuras, fazendo regredir o pouco daquilo que, como humanidade, a gente já alcançou até aqui. Mas aí vem a grande pergunta: mas Felipe, então, qual é o critério? Como que a gente olha? Olha, como que a gente olha? Quem vai dar a resposta pra gente é ninguém menos. Tem várias referências, mas eu vou começar aqui com Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Desculpa, meus irmãos, quem é Malaquias comparado ao Cristo? Quem é? Quem é qualquer personagem comparado à luz do mundo, ao verbo que se tornou carne? Como eu disse aqui lá no início, lá em Colossenses no capítulo 1,
a imagem do Deus invisível, que é Cristo Jesus. Portanto, é em Jesus que eu vou ter a referência. E a referência estará não só nas palavras e nas obras de Jesus, como no espírito da palavra e obra de Jesus, conforme o próprio Jesus diz lá em João capítulo 6. A palavra, a letra para nada presta. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Nessa direção, a gente inclusive leva em consideração a ênfase com que Jesus tratou determinados temas. Ou até como determinados temas sequer foram tratados por Jesus. E hoje em dia a gente vê aí muito religioso com uma vocação imensa de fazer de uma formiga um elefante, deturpando ênfases que, para a luz dos homens, não foi ênfase. Então todo esse rigor, todo esse critério, esse ar de obrigação com relação ao dízimo, isso é um artifício da religião dos homens. Porque é muito mais fácil controlar o comportamento das pessoas pela via do medo e da culpa do que pela via do amor. O amor liberta, o perdão cura, mas a culpa aprisiona e o medo escraviza. Portanto, trabalhar com a questão da contribuição e do dízimo como uma obrigação, fazendo de Deus um pitbull raivoso, prestes a arrebentar a coleira para partir para cima de quem não der a contribuição do mês, meu Deus, isso não é só perverso, como também diabólico. E ainda dizem que Deus é o dono da prata e do ouro. Aí os religiosos mais politicamente corretos, eles vão dizer, não, Felipe, não é dar para Deus, é devolver para Deus. Tudo joguinho de palavras, mas o esquema de obrigação, de coação e de imposição é a mesma. Porque com muita frequência eu me encontro com evangélicos, principalmente evangélicos e cristãos, neurotizados, com um medo extraordinário que porque ele não conseguiu dar o dízimo, então ele é tão afetado pela lavagem cerebral que lhe foi feita na mente, que ele começa a deturpar as suas associações de leitura em relação à realidade, tirando conclusões completamente aleatórias e equivocadas. Que porque encheram a cabeça do sujeito de que se ele não der o dízimo, é como se Deus fosse ir tomar um café e deixar ele vulnerável para o devorador que vai vir e vai tirar tudo. Aí o sujeito não dá o dízimo, se ele tropeça na rua, ele é porque eu não dei o dízimo. Se o chefe lá na empresa diz que o salário vai atrasar um pouco, ele, meu Deus, é porque eu não dei o dízimo. E aí começa a estabelecer uma associação de causa e efeito altamente supersticiosa, porque ele está induzido e sugestionado pela lavagem cerebral da religião, criando proibição e ameaça para conseguir a regularidade das contribuições a fim de manter o negócio religioso. É com esse tipo de filosofia que a gente tem aí esses figurões, esses magnatas do reino de Deus, essas encarnações da opulência que se traduzem na antítese do que Jesus foi, como Edir Macedo, Silas Malafaia, o boiadeiro Valdemir Boiadeiro, R.R. Soares, que criaram um verdadeiro império, patrocinados por essa filosofia da obrigação, né? Insuflando na cabeça das pessoas que Deus é um pitbull raivoso e está a serviço deles, que se você não contribuir, meu irmão, acabou com você.
Agora, a contribuição, se a gente for aqui para o Novo Testamento, eu creio que o capítulo que melhor expressa o significado do que seja contribuição, quem fala isso para a gente é o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios. Aí eu convido vocês aqui, para o capítulo 8 e 9. Inclusive, não vai dar para a gente ler agora, mas estimulo você a ler o capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. E Paulo, ele diz o seguinte, capítulo 8, verso 11. Olha as palavras que ele coloca, porque Paulo é um que não menciona nada sobre dízimo. Você vai ter menções, inclusive em Atos dos Apóstolos, sobre contribuições, mas o espírito e o modo como aquilo acontece é sempre da ordem da voluntariedade, da espontaneidade, como fruto da gratidão no coração. Essas são prerrogativas que não se controla. Não tem como controlar. Desculpa, mas não tem como você construir um império religioso na base do amor, da liberdade e da espontaneidade. Jesus, que seria o cara mais habilitado para fazer isso, não fez. Por que a gente vai fazer? Porque, na verdade, a ideia não é essa. Aqui, Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 11, diz: completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Olha que maravilha. Esse é o espírito da contribuição. Paulo aqui, em 2 Coríntios capítulo 8, estava apelando, né, aos coríntios uma contribuição para as pessoas mais pobres de Jerusalém, né? E na sua transcrição ele comunica a gente o verdadeiro espírito da contribuição conforme o espírito do evangelho. No capítulo 9, inclusive, Paulo faz uma colocação muito mais interessante. A isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha como a conotação muda totalmente. A ideia da contribuição, ela é filha da generosidade, da gente entender que é melhor dar do que receber, que se recebemos de graça, então nós ofertamos, mas isso com liberalidade e espontaneidade de coração e não chicoteados pela culpa e pelo medo. Mas essa é uma mentalidade que não é fomentada dentro da maioria massacrante dos meios religiosos. Por quê? Porque não dá lucro. Sim, mas a verdade é que pela consciência, pensa comigo, se você está num lugar se reunindo e você desfruta do conforto e da comodidade daquele lugar e você entende que aquele lugar ele é responsável para com a disseminação do bem, do amor e dos valores e dos princípios que você se identifica e entende como sendo aquilo que poderia crescer, progredir e alcançar outras pessoas, a gente contribui. Eu contribuo com muitos projetos.
projetos de solidariedade, de ajuda, de filantropia, principalmente quando eu conheço, de preferência quando eu conheço, interajo a origem, conheço os envolvidos, eu vou lá e ajudo. Porque tem muita gente também que, se tornando contra o dízimo, toma isso como pretexto para agasalhar dentro de si a avareza, que é o apego ao dinheiro, o apego às coisas, e ele nem sequer olha para o lado, olha para o próximo. Eu, particularmente, num país marcado por tanta desigualdade como é o nosso, eu quero dizer para vocês, e inclusive concluir a resposta a essa questão de hoje. O melhor dízimo, conforme o espírito do Evangelho, é aquele que é dado e ofertado para quem padece do nosso lado. Olha aí para a sua vizinhança, para o seu bairro. Creio que você não vai olhar para muito distante sem conseguir ver algum nicho, trecho ou pessoas passando por dificuldade. O melhor dízimo é aquele que é ofertado para quem padece do nosso lado e no nosso caminho. E isso, inclusive, eu estou apenas parafraseando o ensinamento que Jesus deixou na parábola do bom samaritano. Quando aquele religioso vira e pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? E Jesus conta aquela parábola explicando para ele que o próximo é aquele que a gente encontra no caminho. Mas o religioso, lá na parábola de Jesus, do bom samaritano, o sacerdote e o levita, preocupados com a atividade no templo, olhando para o moribundo no chão, eles passam ao largo. Muito provavelmente, sabe por quê? Porque o dízimo no templo para eles estava em dia. E aí isso arrefece a consciência deles, no sentido de se tornarem sensíveis para o padecimento de quem cruza o caminho deles. Porque isso, inclusive, é um dos efeitos colaterais dessa mentalidade do dízimo como obrigação. Muito religioso pega lá os 10%, dá para a igreja, eles não estão nem preocupados com o curso e o modo como aquele dinheiro vai ser utilizado. Inclusive, existe uma fala muito clichê, a minha parte dá o dinheiro, agora o que eles vão fazer são eles com Deus. Sabe, é uma mentalidade tosca, irresponsável, completamente preguiçosa, descomprometida e egoísta. Por quê? Porque no fundo ele só quer se desvencilhar do sentimento de culpa. Pronto, dei o dízimo. Agora também não vou aqui ficar me preocupando com o que vai fazer ou deixar de fazer, não. Se eu estou sustentando aí algum esquema perverso, Deus vai intervir aí um dia. Meu Deus. Essas horas é que eles não percebem, é que nós somos a resposta da nossa própria oração. E se a gente fecha os olhos para aquilo que a gente mesmo contribui, como é que a gente pede a Deus para Ele mudar esse mundo? Né? Então, a grande verdade é que, inclusive, tem aqueles que dizem que esse texto que eu li aqui, em 2 Coríntios 8 e 9, fala sobre ofertas. Ofertas é uma coisa que a gente tem que dar à parte. O dízimo é obrigação. Existem diversas colocaçõezinhas que nada mais são do que tentativas filosóficas toscas de ajeitar aquilo que não faz o menor sentido e não encontra a menor coerência, pelo menos a partir do advento de Cristo, que é a luz dos homens e a nossa referência, para podermos olhar para o Velho Testamento e entender o que fica e o que sai, o que é importante e o que é de relevância secundária.